Tenho certeza que você nunca ouviu falar desse anjo. Vamos ver? 4 mensageiros celestiais mencionados nas Escrituras revelam a compreensão de que os anjos são enviados por Deus como portadores de sua mensagem, destinados a atender às necessidades dos fiéis e daqueles que herdarão a salvação divina. A Bíblia nos revela a existência de uma multidão incontável de anjos no céu, conforme Hebreus capítulo 12 versículo 22. Embora não estejamos familiarizados com os nomes específicos desses seres celestiais, sabemos que sua companhia é vasta, conforme registrado nas Sagradas Escrituras. É relevante destacar uma observação em relação à interpretação comum de muitas referências a anjos que têm sido feitas recentemente e frequentemente. Presume-se que se trata dos espíritos dos falecidos retornando à Terra. No entanto, é crucial compreender, de acordo com as Escrituras, que tal concepção carece de fundamento. Os anjos são seres celestiais criados por Deus, não representando os espíritos desencarnados de seres humanos, conforme enfatizado em Salmos 8 horas e 5 minutos. Os anjos foram criados por Deus antes mesmo dos seres humanos, e é importante notar que, segundo Mateus capítulo 22 versículo 30, eles não se casam nem são dados em casamento. Eles estiveram presentes desde o início da criação, inclusive no episódio em que Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim, sendo impedidos por um anjo de retornarem, conforme Gênesis capítulo 3 versículo 24. Os anjos, como servos obedientes, foram criados para cumprir a vontade divina. A Bíblia nos fala sobre diferentes ordens de anjos, como os serafins e querubins, mencionados em Isaías capítulo 6 versículo 2 e Salmos capítulo 80 versículo 1, respectivamente. Esses seres celestiais estão aqui para auxiliar pessoas de todas as idades e gêneros. Ao considerarmos os anjos mencionados nas Escrituras, percebemos que há apenas 4 deles mencionados pelo nome, incluindo tanto anjos caídos quanto anjos santos. Vamos agora realizar um breve estudo sobre cada um deles, compreendendo as funções que desempenham de acordo com as tarefas divinamente designadas. Iniciemos com Lúcifer, o anjo caído, cuja queda é narrada em Isaías capítulo 14 versículo 12. Lúcifer, inicialmente um anjo celestial, caiu devido ao seu orgulho e conspiração contra o Altíssimo, conforme descrito em Isaías capítulo 14 versículos 12 e 14. Seu desejo de se exaltar acima de Deus resultou em sua expulsão do céu, apesar de sua beleza, devido à sua rebelião contra o Criador. Agora, passemos para Miguel, o arcanjo, conhecido como o arcanjo de Deus e muitas vezes referido como o príncipe principal dos anjos celestiais associado à guerra. Nota-se que ele é mencionado principalmente nas Escrituras em contexto de batalhas espirituais. Ele é um guerreiro especializado em travar batalhas quando necessário. O papel do arcanjo Miguel nos eventos do fim dos tempos é crucial, como podemos esperar pela revelação bíblica. Nos últimos dias, conforme destacado em Daniel capítulo 12 versículo 1, vemos que Miguel se levantará como o grande príncipe que cuida dos filhos do povo de Deus. É significativo notar a escolha das palavras na Bíblia, dele não apenas está associado à guerra, mas também atua como um protetor. Além disso, é possível que ele seja o arcanjo mencionado em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16, onde Paulo escreve sobre o Senhor descendo dos céus com o clamor de comando, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, resultando na ressurreição dos mortos em Cristo. No livro de Apocalipse, nos capítulos 12, versículos 7 a 9, encontramos a narrativa de como o arcanjo Miguel liderou a batalha contra o diabo e os anjos caídos, resultando na expulsão deles do céu. O orgulho levou Lúcifer a tentar lutar contra o Todo-Poderoso, mas sua arrogância patrocinou sua queda. A guerra no céu é descrita em Apocalipse capítulo 12 versículos 7 e 8, afirmando que Miguel e seus anjos combateram o dragão, e este, juntamente com seus anjos, não prevaleceu, sendo expulso do céu. O orgulho, ao contrário da humildade, é um caminho que conduz à destruição. Miguel é notável por sua grande força ao travar batalhas. Ele derrotou o diabo e o expulsou do céu quando a iniquidade foi encontrada nele. Em um exemplo específico, quando Daniel orou por 21 dias, a resposta à sua oração foi atrasada pelo príncipe da Pérsia, que resistiu a outro anjo enviado para trazer as respostas. Devido à persistência de Daniel na oração, Miguel teve que intervir, resgatando o outro anjo das mãos do príncipe da Pérsia, Daniel capítulo 10 versículos 12 e 13.
Michael não apenas venceu o príncipe da Pérsia, mas também repreendeu o diabo em nome do Senhor durante uma disputa pelo corpo de Moisés, conforme registrado em Judas capítulo 1 versículo 9. Miguel é designado por Deus para liderar batalhas e nunca sofre derrota. A sua posição como arcanjo indica a existência de ordens e hierarquia entre os anjos. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 12 versículos 7 e 9, Michael não lutou sozinho contra o diabo e seus anjos, mas liderou outros anjos, revelando ser o comandante deles. É importante mencionar que em Daniel capítulo 10 versículo 13, Miguel é referido como um dos príncipes principais, sugerindo a presença de outros no céu. A Bíblia não fornece muitos detalhes, mas se você conhece a história de Natal, pode reconhecer o anjo Gabriel, que trouxe a notícia a Maria de que ela conceberia e daria à luz a Jesus. Embora Gabriel não seja chamado de arcanjo na Bíblia, Miguel é explicitamente chamado assim em Judas. Gabriel é conhecido por comunicar boas notícias e foi enviado a Zacarias para anunciar a concepção de João Batista, precursor de Jesus. Num dia específico, Zacarias entrou no templo, e como registrado em Lucas capítulo 1 versículo 11, um anjo do Senhor apareceu a ele, de pé à direita do altar do incenso. Esse anjo era Gabriel, que trouxe a notícia a Zacarias de que sua esposa, Isabel, teria um filho. Essa notícia pareceu estranha para Zacarias, e ele expressou dúvidas ao anjo no versículo 18, dizendo: Como posso ter certeza disso? Sou um homem idoso, e minha esposa está além da idade de conceber. No versículo 19, o anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Ele me enviou para trazer a você esta boa notícia. Mas, como você não acreditou nas minhas palavras, ficará sem poder falar até o dia em que isso acontecer. Tudo se cumprirá no tempo certo. Gabriel também foi enviado a Maria, que se tornou a mãe de Jesus, conforme Lucas capítulo 1 versículos 28 e 31. Ele também apareceu a José, o noivo de Maria, para convencê-lo a não abandonar Maria, explicando que a concepção dela era pelo Espírito Santo. Sempre que Gabriel aparece na Bíblia, é para trazer boas notícias às pessoas. Apesar da imagem popular de um mensageiro fofo, semelhante a Cupido, Gabriel causou temor e apreensão em Zacarias, Maria e Daniel. Cada um deles precisou ser tranquilizado antes que Gabriel continuasse suas mensagens. Agora, vamos falar sobre o último anjo mencionado na Bíblia, que muitos desconhecem. Este anjo, chamado Abaddon ou Apolion, aparece no livro do Apocalipse, o último do Novo Testamento. Poucos cristãos têm conhecimento desse anjo, pois a atenção geralmente se volta para Miguel e Gabriel, talvez porque apareçam em várias passagens bíblicas. Abaddon, também conhecido como Apolion, é mencionado em Apocalipse capítulo 9 versículo 11, onde é descrito como o rei do abismo. Diz assim: sobre eles tinham como rei o anjo do abismo, em hebraico, ele é chamado Abaddon, e em grego, Apolion. Em Apocalipse capítulo 9 versículo 11, Abaddon não é um lugar, mas sim o líder dos gafanhotos. Alguns estudiosos identificaram Abaddon como Satanás, mas é mais provável que o anjo do abismo seja um dos príncipes ou poderes sob o controle do diabo, conforme Efésios capítulo 6 versículo 12, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Abaddon é, provavelmente, uma dessas entidades descritas em Efésios. Embora Satanás tenha vários nomes, Apolion não é um deles. Abaddon parece ser um demônio que trabalha sob seu comando, governando um abismo cheio de gafanhotos que surgirão nos últimos dias. O nome Abaddon significa o anjo destruidor, indicando que ele é o anjo encarregado do abismo sem fundo para onde o diabo será lançado. Abaddon é o líder dos gafanhotos que emergirão desse abismo sem fundo. E aí, você já tinha ouvido falar sobre esse anjo? Me conte nos comentários.